Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje nossa aula de português. Agora vocês vão pegar o livro de português, o livro de caligrafia e a agenda de vocês. Agora nós vamos fazer a agenda. Nossa agenda, 26/10/2020. A disciplina português. O nosso conteúdo no livro de português, vamos trabalhar ortografia, cá, có, cu, e quá, qué, qui e qual. Páginas 164 a 167. Também vamos trabalhar no livro de português a nossa atividade nas páginas 164 a 167 e no livro de caligrafia, instrumentos musicais, na página 98 e 99. Agora vamos começar a nossa explicação. Aqui tem alguns exemplos de palavras com cá, có e cu, certo? Se nós juntarmos o cá com fé, formamos café. Se a gente juntar o cá com sá, a gente vai formar a palavrinha casa. Casa é escrita com S, mas tem um som de Z. Se a gente formar o K com Ju, vamos formar a palavrinha caju. O K com Bó, vamos formar a palavrinha cabo. Se a gente juntar agora a sílaba có, o có com lá, vamos falar a palavrinha cola. O có com fré, vamos formar a palavrinha cofre. O có com né, vamos formar cone. O có com pó, vamos formar copo. Agora, vamos trabalhar com a sílaba cu. Se a gente juntar o cu com ba, vamos formar a palavrinha cuba. O cu com urá, vamos formar cura. E o cu com tia, vamos formar cutia. E o cu com bó, vamos formar cubo. Aqui nós temos também exemplos de palavras com quá, qué, qui e cu. Vamos formar aqui as palavrinhas com quá. A primeira palavra é quadro. Depois, queijo. Depois, quiabo. E depois, cota. Todas essas palavras são formadas com quá, qué, qui e qual. Agora, pronunciamos a vogal U nas palavras escritas com quá, quá e qual. Então, aqui, quadro. A gente pronuncia o U. Quota, a gente pronuncia também o U. Não pronunciamos a vogal U nas palavras escritas com qué e qui. Vamos dar exemplo. Queijo. Bem mais forte só o que, né? Na palavrinha. Quiabo. Também bem mais forte, né? O que, certo? Agora, vamos acompanhar aqui o texto, né? Aqui na questão 1, já começando a explicar a atividade. Na página 164, questão 1. Leia o trecho de um texto sobre macacos barrigudos. O macaco barrigudo tem características físicas bem específicas, como uma cabeça bem arredondada, de pelos curtos que não passam de 1 centímetro, e a pelagem do ventre longa e escura, daí a impressão de barrigudo. Não é que ele seja barrigudo, dá mais a impressão. Em média, pesa 7 quilos, mas já foram encontrados indivíduos com 10. Raramente desce ao chão, ou seja, prefere estar e descansar nas árvores mais altas da mata densa. Então, ele prefere estar sempre bem no alto das árvores, viu, gente? Aqui na letra A, copie 3 palavras do texto que apresenta a consoante C seguida de vogal. Não é obrigatório o C estar no início da palavra, certo? Aí vocês vão encontrar 3 palavrinhas. As vogais que vêm depois da consoante C, quando você encontrar as palavrinhas, você vai ver, colocar aqui nos tracinhos quais são as vogais que vêm após a consoante C. Na letra B, observe as imagens e leia a legenda. Aqui nós temos a imagem de 2 macacos. O quatá à esquerda e o cuxiú à direita. Então, esse nome que a tia leu são espécies de macacos.
As palavras que indicam os macacos são: qual o nome da espécie? Você vai colocar aqui nos pontinhos. Aqui na página 165, né, a gente está continuando. Aqui no pontinho, o que essas palavras têm em comum? Você vai dizer o que tem em comum essas palavras que você copiou lá, da espécie dos macacos. No segundo pontinho fala a vogal que vem depois da consoante C, que você escreveu as espécies. Qual é a vogal que vem depois? Você vai responder aqui. E na letra C, lê em voz alta as palavras macaco, cabeça, encontrados, cuatá e cuxiú. E preste atenção no som da letra C. E aí você vai responder. Complete os espaços e leia a informação sobre o som que. Antes das vogais, você vai completar aqui nos pontinhos as vogais. A consoante C tem som que. Tem som de quê? As consoantes C antes das vogais. Como em cavalo, marreco e cotia. Aqui, quando a tia pronunciou essas palavrinhas, quais vogais aparecem junto da consoante C? Que é para você completar aqui. Em cavalo, qual é as vogais que aparecem? Em marreco e em cotia. Aí você vai completar com as vogais. Aqui na questão 2, observe os quadros abaixo. Neles, cada número corresponde a uma sílaba. Do 1 ao 20, cada númerozinho vai corresponder a uma sílaba. Certo? Aqui no númerozinho, do 1 ao 20, vai corresponder a uma sílaba. Númerozinho 1. Qual é a sílaba? É có. No segundo número, qual é a sílaba? Pra. Então, aí, na letra A, vai te perguntar: substitua os números indicados pelas sílabas correspondentes e forme palavras. Veja o exemplo. Aqui tem um exemplo. Se eu colocar o número 4 e o número 13, aí eu vou pesquisar lá no quadrinho em cima. No 4 e no 13, eu formo qual palavra? Formei a palavra força, que é o exemplo que está no nosso livro. Se eu colocar o número 10 e o número 14. Olha outro exemplo que a tia Débora vai dar. Formei a palavrinha curto. E assim, meus amores, por diante. Vocês vão formando as palavrinhas para a gente fazer a correção depois. Aqui, na página 166. B. Na letra B. Releia as palavras que você formou. Todas as palavrinhas que você formou, né, na página anterior e complete os quadros abaixo. Palavras que a consoante C. As palavras que têm som da consoante C. Você vai completar aqui. Palavras em que a consoante C tem som de Sé. Você vai completar aqui também. Na terceira, releia o trecho do texto sobre o macaco barrigudo e circule a palavra que tem as letras QU. Você vai ler esse trechinho novamente e circular apenas a palavra que tem o QU, certo? A. Leia em voz alta a palavra que você circulou e observe o som representado pelas letras, tá bom? Na B. Copie do trecho que você leu as palavras que apresentam a consoante C. Com esse som. Aí você vai completar aqui. Na letra C, aqui a gente leu a B e agora nós vamos para a C. Na letra C, complete os espaços e leia a informação sobre o som. Que? O som que pode ser representado, aí tem um pontinho. Pode ser representado por quê? Você vai botar no pontinho e por outra letrinha também, no outro pontinho. Algumas palavras que têm um som que representados por, elas são representadas por uma letrinha, você bota no pontinho. Então, as palavrinhas são carta, depois tem por e tracinho e o ó. Você vai completar a palavrinha aqui. E depois tem o tracinho e uva. Você também vai completar com uma determinada letrinha que a gente está trabalhando hoje.
Aí tem outra perguntinha. Algumas palavras que têm um som, tracinho de novo. Que som é esse? Representados por pontinho de novo, são. Pontinho novamente. Aí no pontinho tem dizendo assim, eijo e mosquito. Que sílaba é essa que você coloca aqui? Anterior para formar a palavra eijo. Formar uma determinada palavra, né? Na quarta questão, leia estas palavras em voz alta. Vamos ler, quantia? Camelo, cocada, periquito, quiabo, esquilo, cotia, esquina e brinquedo. Aqui na letra A, pinte a vogal que vem depois de C e de QU. Aqui na letra B, agora complete os espaços. Depois da letra, aí tem um espacinho para você completar. Vem as vogais, também tem 3 espacinhos para você completar. Novamente embaixo, depois, aí vem um pontinho, vem as vogais, também 2 pontinhos. Aqui na página 167, na letra C, escreva as palavras do quadro da página anterior, de acordo com a coluna correspondente. Quais palavras são representadas pela letra C? Você vai olhar a página anterior e colocar aqui na coluna, certo? Quem representa a letra C. Depois, quem é escrito com a letra QU? Certo? Que tem a letra QU na palavrinha. Você vai colocar aqui na coluna. A tia vai dar um exemplo do quadro anterior. Representado por C, camelo, e por QU, periquito. Na quinta questão, leia as palavras do quadro e use-as para completar os espaços da frase abaixo. Aqui são palavras com QU. Eu vou ler aqui no quadro. Coqueiro, quando, periquito, aquarela, Raquel, quarto, ventríloco e queijo. A letra A, você vai completar com a palavrinha que está no quadro. Então, a seria assim. Pontinho, está terminando de pintar uma, pontinho novamente. E assim por diante. Essa questão 5, você vai completar com as palavrinhas do quadro. Aqui no final, agora observe a vogal que aparece depois do QU e complete os espaços. Pronunciamos a letra U nas palavras. Você vai completar com as palavras que pronunciamos a letra U. Depois, completar com as palavras que não pronunciamos a letra U. Agora, meus amores, vamos trabalhar a nossa gramática, né? A nossa caligrafia também. Brincando e aprendendo. Aqui, observe as fotos e os instrumentos que aparecem as pessoas que estão tocando esses instrumentos. Quais são os instrumentos que eles estão tocando? Vamos ler, quantia. A menina está tocando a flauta, né? Esse senhor está tocando o violão. A mocinha está tocando o cavaquinho, não é isso? E o menino, né, a criança, está tocando um tambor, certo? Aí aqui na página 99, vocês vão responder. A. Qual desses instrumentos tem as letras NH? Dê uma olhadinha na página anterior para você descobrir. Na B, qual desses instrumentos tem a letra M antes de B? Sempre que usamos, né? Antes de P e B, usamos a letra M. E que instrumento é esse? E aqui na segunda, faça um desenho do seu instrumento musical preferido, certo? A tia Débora fez um lindo desenho do meu instrumento preferido. Agora, turminha, vamos pausar o vídeo para fazermos a correção. Aqui na página 164. Vocês já leram o texto, né? Na questão 1. A pergunta assim: copie 3 palavras do texto que apresentam a consoante C seguida de vogal. A tia colocou macaco, curto e escura, certo? Aí depois vocês vão completar. As vogais que vêm depois da consoante C são quem? Quem respondeu A, E, I, O e U.
está correto. Na letra B, observe as imagens e leia a legenda. Você vai responder. As palavras que indicam os macacos. Quais são as palavras que a tia leu? As espécies Cuatá e Cuxiú. São as espécies dos macacos. Quem acertou, coloca o certinho. Na página 165, o que essas palavras têm em comum? Essas palavras que você escreveu das espécies do macaco. O que é que tem em comum? Além de indicar uma espécie de macaco, elas são escritas com a consoante C. Então, a resposta é essa. Aí embaixo, a vogal que vem depois da consoante C é quem? É o U. Muito bem. Na letra C, leia em voz alta as palavras macaco, cabeça, encontrados, Cuatá e Cuxiú. E preste atenção no som da consoante C. Complete os espaços e leia a informação sobre o som. O som Q antes das vogais. Qual seria o som? A, O e U. A consoante C tem o som Q, como em cavalo, marreco e cutia. Quais as vogais aparecem nessas palavras, junto com a consoante C? Em cavalo aparece o A, em marreco aparece o O e em cutia aparece o U. Então, finalizando, ficam as mesmas vogais, A, O e U. Na segunda questão, observe os quadros abaixo. Nele, cada número corresponde a uma sílaba. Você olhando aqui para o quadro, cada númerozinho vai ser uma sílaba. Olha o exemplo. O número 1, a sílaba é có. O número 5 é né. Então, você vai responder conforme o que vai pedir aqui na letra A. Substitua os números indicados pelas sílabas correspondentes. E forme palavras. Aqui já tem o exemplo de força, né? Agora vamos responder. O 10 e o 14, o número 10 e o 14, como vai ficar? Vai ficar curto. O 6 e o 15, cantor. O 11 e o 17 vai ficar capa. O 8 e o 16 vai ficar Lúcia. O 1 e o 12 vai ficar copo. O 3 e o 14, culto. O 2 e o 13, praça. O 9, o 5 e o 7 vai ficar cinema. 19, 20 e 18 vai formar a palavrinha alface. Bem legal, né, gente, essa questão. Você está formando palavras com as sílabas. Aqui na página 166, na letra B, releia as palavras que você formou e complete os espaços abaixo. Palavra em que a consoante C tem um som. Curto, cantor, capa, copo e culto. Palavra em que a consoante C tem som de S. Força, Lúcia, praça, cinema e alface. Vai ficar nessa escrita aí, nessa forma. Aqui vamos para questão 3. Vocês vão ler, né, novamente o trechozinho do texto sobre o macaco barrigudo e circular a palavra que tem as letras QU. A gente aqui já leu o texto, né? Na letra A, leia em voz alta a palavra que você circulou e observe o som representado pelas letras. Qual foi a palavra que nós circulamos? Que. É QE, né? Mas a pronúncia é que. Muito bem. Aqui, na letra B, copie do trecho que você leu as palavras que apresentam a consoante C. Então, vai ser macaco barrigudo, né? Características físicas específicas, como cabeça e curtos. Certo, meus amores? Aqui na letra C, complete os espaços e lê as informações sobre o som. O som que pode ser representado por C, né? A resposta. E por QU. Algumas palavras que têm o som representado por C são cartas,
porco e curvas. Aí você completou. A tia já está fazendo a correção. Algumas palavras que têm o som que, né, que é que-u é, representados por que-u são. Forma a palavrinha queijo, não é isso? Queijo, e também tem mosquito, que mosquito tem um som de que-u, certo? Aqui na quarta questão, leia estas palavras em voz alta. A gente já até leu. Camelo, cocada, periquito, quiabo, esquilo, cutia, esquina e brinquedo. Pinte as vogais que vêm depois de C e de QU. A tia já pintou aí. Dá para vocês verem no computador direitinho. E a B, agora complete os espaços. Depois da letrinha, aí tem um pontinho. Você coloca C. Vem as vogais A, O e U. Depois de pontinho, você responde QU. Vem as vogais E e I. E a tia já deu até essa explicação no início da aula. Aqui, na página 167, na letra C, escreva as palavras do quadro da página anterior de acordo com a coluna correspondente. Palavras representadas por C, vai ficar camelo, cocada, cutia, cadeado, cubo e boca. Representadas por QU, vai ficar periquito, esquilo, esquina, quiabo, brinquedo e queijo. E na quinta questão, você vai completar usando as palavras do quadro. Na A, vai ficar A. Raquel está terminando de pintar uma aquarela. Tia Débora, eu peguei essas palavrinhas aonde? No quadro, né, gente? A B. O periquito fugiu da gaiola e foi para o coqueiro. Na C. Quando vou dormir, apago a luz do quarto e acendo o abajur. Na D. O ventríloco apresentou-se no circo. A E. Lucas comeu um sanduíche de presunto e queijo. Muito bem. Quem respondeu com as palavrinhas do quarto acertou todas. Todas estão corretas. Agora, observe a vogal que aparece depois do QU e complete os espaços. Pronunciamos a letra U nas palavras. A tia vai repetir. Aquarela, quando, quarto e ventríloco. Não pronunciamos a letra U nas palavras Raquel, periquito, coqueiro e queijo. Por quê? Porque aqui nessas palavras que a gente não pronunciamos o U, a gente pronuncia mais forte é o que. Certo, meus amores? Agora, na caligrafia de vocês, aqui na página 99, o que vocês responderam? A. Qual desses instrumentos tem as letras em H? Cavaquinho. Quem colocou está certíssimo. Na B, qual desses instrumentos tem a letra M antes de B? Tambor. Não é isso? Parabéns. E aqui, na segunda questão, foi o desenho da tia Débora. Aqui é o meu instrumento preferido. E qual é o nome desse instrumento preferido da tia Débora? Violão, que realmente é muito lindo, né? A tia gosta muito de músicas sertanejas. E aí eles usam bastante violão. Certo, meus amores? Então, meus amores, a nossa aula está chegando ao fim. Uma ótima semana para vocês. Que Deus abençoe a todos.